aí, pessoal, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre salvação no lar. Eu gostaria de convidar meu pai, Pastor Carlos. Seja bem-vindo ao nosso canal pela primeira vez, desfrutar a palavra de Deus. E ele vai estar contando um testemunho para fortificar as nossas vidas. Olá, pessoal. É com muita alegria e me sinto muito honrado em estar sendo convidado por esse casal de amigos abençoados, Tarcísio Félix e Yali Gomes. Yali Gomes é a minha segunda filha e eu me sinto privilegiado neste momento em estar abençoando a tua vida com uma palavra de fé através do projeto de salvação em nossa casa. E eu quero desde já agradecer aos meus pais, na pessoa de seu Edson Arcanjo e na pessoa de Laurinda Zorante. Eles começaram uma história em minha vida. E através dessa história, nós temos mais 3 irmãos. A irmã mais velha, Aurenita Zorante. A segunda irmã, Jocélia Zorante. E o terceiro irmão, Laércio Zorante, o caçulinho de todos. Quero neste momento ser um canal de bênção de Deus para a tua casa e para a tua família e para a sua vida. Neste momento eu quero compartilhar com você como tudo começou. Aos 10 anos de idade eu recebo um convite de um homem abençoado de Deus para poder me trazer um convite a participar de uma conferência do aniversário da primeira igreja batista de Rio Novo, na cidade de Piauí. O nome deste homem de Deus, ele já não se encontra conosco porque o Senhor já levou para a glória, era o irmão Rosalvo. Ele gostava muito de cantar hinos e louvores. E eu me lembro que naquela conferência estava fazendo parte o conferencista Luiz de Carvalho. Muitos conhecem por cantar muitas canções sacras. E naquela manhã de domingo houve um apelo e eu me encontrei na frente com muitos irmãos, muitas pessoas, em torno de 40 a 50 pessoas que aceitaram a Cristo Jesus naquela manhã. E eu quero vos dizer que começou ali um projeto de salvação na casa dos meus pais, porque eu fui o primeiro a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir dali, o Senhor começou a trazer um processo de libertação e de cura interior na nossa casa. Eu me lembro que os meus pais, eles não eram evangélicos. Meu pai bebia muito, era conhecido como uma pessoa alcoólatra, porque não tinha um controle na sua bebida. Porém, ele não se embebedava. Juntava-se os amigos e começavam então a fazer disputa. Hoje vamos tomar com o Edson e vamos derrubar ele, né? Muitas vezes as pessoas juntam no sentido assim as amizades para ver quem bebia mais. E era isso que ocorria. Só que meu pai não embebedava, o cabelo se arrupiava e tinha alguma coisa ali de errado. Eu acredito que ele não bebia sozinho. Alguém bebia junto com ele, mas os outros que estavam bebendo com ele acabavam se embebedando. Mas chegou um dia que nós fizemos um culto na nossa casa. E porque meu pai bebia tanto, minha mãe então procurava libertação na vida dele, naquela área da bebida, da cachaça, do álcool. Mas ela procurava caminhos que pareciam ser de Deus e procuravam pessoas entendidas, né, como rezadeiras, como pessoas que estavam às vezes até na questão de candomblé, para poder muitas vezes estar procurando o caminho de libertação na vida do meu pai. A Bíblia fala que há caminhos que parecem ser bons, mas o fim é caminho de morte. Mas ela não tinha muitas vezes o conhecimento da pessoa de Cristo. Quando eu aceito a Cristo, teve um dia que fizemos um culto na nossa casa. E quando fizemos um culto na nossa casa, eu ainda adolescente, eu me lembro que naquela semana meu pai então, ele ficou possesso. O processo significa um espírito maligno apoderou da vida dele. E ele ficou por 7 dias e 7 noites. Totalmente transformados, agitados. E aí levaram ele para o médico. E o médico, ele fez então um relato dizendo que ele não tinha nenhum problema.
e que o problema dele seria espiritual. E eu me lembro que teve um homem por nome Ebenezer, e esse homem então começou a ler o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e por aí afora foi. E depois cantava-se o hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte é o nosso Deus. E aí começou Deus operando na nossa casa com um processo de libertação. Eu me lembro que teve um dia que meu pai estava realmente endemoniado. E aí minha mãe falou assim, vai buscar o pai dele, porque os meus avós eram evangélicos. É o meu avô Jardilino e minha avó Joaninha. Moravam no distrito do Jacumirim, do município de Itajubá. E naquele dia, eu me lembro que meu pai disse assim, não deixe eles ir não, porque o rio está cheio e a ponte vai quebrar e o filho seu vai morrer e você vai ser a culpada. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo era obra de Satanás para gerar medo e não pudéssemos chegar até os nossos avós. E a gente foi, no nome de Jesus. E vocês sabem, queridos, que pai é uma autoridade espiritual na vida de filhos. E eles intercederam pelo meu pai. Eles intercederam, clamaram, e naquele procedimento o meu pai foi liberto. 7 dias e 7 noites. E aí começou a obra de salvação na casa dos meus pais. O primeiro a aceitar a Cristo, a minha pessoa, para a honra e glória de Deus eu falo isso. E depois o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos aceitaram a Cristo Jesus. Projeto de fé, projeto de restauração e de construção de uma família abençoada. Aí eu vou crescendo, aquele adolescente já era um jovem e começa a namorar a nossa querida irmã Tânia. Nesse processo de namoro ficamos noivados e depois casamos. E aí é que entra agora a história da minha casa, da minha família, para abençoar a tua vida. Com poucos dias de casado, 60 e poucos dias, alguns meses, ela recebe a notícia do médico. Inclusive ela, nesse mesmo canal, ela tem um testemunho a respeito do impedimento dela gerar filhos. E ela então me traz esta palavra. E nesta palavra a gente é estimulado pela fé em Deus a buscar nele a resposta em oração. E nesta oração, Deus então começa a mover. E aí nasce a nossa primeira filha, a primogênita Isa Roberta. Nasce a segunda filha, a nossa querida Yali Gomes, a que vos falou neste momento. E a terceira filha, a missionária Yaline Gomes. Nós consagramos, entregamos todas nossas filhas ao Senhor. Nem eu e nem a minha esposa tivemos nenhuma dificuldade para criar nossas filhas no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios que instrui o menino no caminho em que se deve andar, para quando estiver velho não se desvie dele. E eu coloco isso em prática na minha casa. Nossa instrução, nossa orientação básica na Bíblia, na palavra de Deus, é um princípio de fundamento para ter um lar em paz em Cristo Jesus. Mas eu quero concluir dizendo de uma palavra que está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse dessa palavra e você verá que a sua casa vai ser uma bênção de Deus na terra para influenciar tantas outras famílias e levar ao reino de paz, ao reino de Deus em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo essa palavra no livro de Salmos, capítulo 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que a edificam. Eu tenho meu Deus edificando a minha casa, e eu libero essa palavra que Ele também edifique a sua. Graça e paz. Que Deus te abençoe. E se você foi abençoado por esse testemunho, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar para que outras vidas sejam alcançadas. Continue conosco até o fim dessa série e que Deus lhe abençoe.